Ó, já começou a gravação. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Marcos, tudo bem? O pessoal já está mandando aqui no chat. Fábio, Pessoal que está entrando, se alguém quiser pegar um cafezinho, aproveitar, a gente vai começar o nosso treinamento às 9h35, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Ricardo já perguntou aí já. Em alguns minutinhos a gente vai iniciar, tá, Ricardo? 9h35. Guardar o pessoal, pegar um café, uma água. A gente vai começar com conteúdo logo logo.
Opa, show de bola. O pessoal tá entrando aí. Bom dia, João. Bom dia, Carlos, Thiago, Ricardo. Hoje a gente vai ter bastante conteúdo aí. E mesmo ao decorrer do evento, fique à vontade para mandar as perguntas no chat. Bom, são 9h35, acho que a gente já pode começar para respeitar o tempo aí de todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Tech Journey. A gente vai ter uma jornada aí durante algumas semanas, né? Todas as terças-feiras, nesse mesmo horário. Então, conto com a participação de todos. Espero que seja muito produtivo e divertido também. Então, meu nome é Sofia Jungmann, eu sou analista de marketing aqui da TD Synnex e estou com os meninos engenheiros que vão passar o treinamento para vocês. Eu estou aqui só para ajudar um pouquinho e apresentar essa primeira parte. Depois é com o Vinícius que vai fazer o treinamento de hoje, tá bom? Então, só vou explicar aqui algumas coisinhas para vocês. Tudo certo aqui na apresentação, né? Então, hoje, como eu falei, a nossa primeira sessão do Tech Journey. O nosso tema é EC2 e Networking, e o Vinícius Lima, que vai passar esse treinamento. E aí, durante as outras semanas, cada semana vai ser sobre um tema e a gente vai ter um treinador diferente. Então, no dia 30/5, a gente vai falar sobre políticas de segurança. No dia 6/6, armazenamento, então, alguns produtos de armazenamento da AWS, né? O S3, o EFS. No dia 13, a gente vai falar sobre Hybrid Cloud. No dia 20, bancos de dados. E no dia 27/6, sobre Elastic Disaster Recovery, com o Leandro Maciel. Então, espero que vocês consigam participar de todos, porque cada um traz um conhecimento diferente, um tema diferente, né? E um ponto muito bacana também no final dos nossos treinamentos, para ajudar a engajar vocês. A gente sabe que não é por isso que vocês estão aqui, para buscar conhecimento, né? Se desenvolver nessa jornada de cloud e de AWS, mas também um incentivo aí para a gente tornar um pouco mais divertida essa jornada. A gente vai ter alguns prêmios no final de todas as nossas sessões, tá? Então, esses prêmios, talvez vocês tenham visto no nosso convite, né? Eles são baseados em pontos, desculpa, e a gente vai premiar os 5 primeiros ganhadores. Então, o primeiro ganhador vai ganhar uma caixa de som da JBL, super bacana. O segundo, um soundbar, que é basicamente um home theater, né, da JBL também. O terceiro lugar ganha um smartwatch. E o quarto e o quinto lugar vão ganhar um kit de casa conectada, onde você consegue conectar a sua casa de uma forma super inteligente, com lâmpadas, controle, Alexa, é bem bacana. E, além disso, a gente também vai premiar com vouchers de certificação para vocês tirarem aí, quem ainda não tem a sua certificação de AWS. Então, para os 3 primeiros lugares, a gente vai dar esse voucher de certificação também.
Só para explicar um pouquinho para vocês aqui rapidinho como funciona a questão dos pontos, né? Os prêmios, eles são baseados, os 5 primeiros ganhadores vão ser as pessoas que tiverem a maior pontuação. Então, a gente vai dar 10 pontos para aqueles que tiverem 80% de participação na nossa jornada, né? Então, contando todas as sessões, desde essa até a última sessão, que vai ser no final do mês que vem. A gente vai dar 7 pontos para cada credenciamento que vocês tirarem, 10 pontos para cada, certificação que vocês tiverem também ou decidirem tirar, tá? Então, isso não é baseado só no que vocês já têm. Se vocês correrem aí, dá tempo de tirar alguma coisa também para vocês ganharem mais pontos. A gente vai fazer em algumas sessões também um questionário no Slido com algumas perguntinhas sobre a sessão que vocês vão ter, sobre o conteúdo que vocês vão aprender, né, aqui nesses treinamentos. Então, a gente vai dar 10 pontos para os 5 primeiros classificados nesse joguinho aí de perguntas e respostas. E a gente vai dar 20 pontos para cada oportunidade aprovada pela AWS no portal da APN. Então, para cada registro de oportunidade que vocês fizerem, que for aprovado pela AWS, vocês vão ganhar esse ponto no período de 6 meses, das 6 sessões, desculpa. Então, contando a partir de hoje até o nosso último dia. Eu vou enviar para vocês também aqui no chat o link com o formulário que vocês podem preencher para informar sobre essas pontuações, né? Principalmente sobre os credenciamentos que vocês têm, sobre as certificações. Então, a gente precisa ter comprovações, né, dos batches que vocês receberem, das oportunidades que forem geradas também. Cada vez que você gerar uma oportunidade nova, por exemplo, você pode preencher o formulário e colocar essa informação para a gente, e a gente vai somando os pontos de todo mundo, e no final das sessões a gente vai divulgar quem são os ganhadores. Então, esses daqui são os nossos panelistas, nosso time de engenheiros aqui da TD Synnex, o Leandro Maciel, o Felipe Borges e o Vinícius Lima, e eles que vão passar todos os treinamentos para vocês. E com isso, eu dou a deixa para o Vinícius, que vai ser nosso primeiro treinador, para ele começar o treinamento. Espero que vocês gostem muito, e qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no chat. Obrigado, Sofia. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me confirmem, por favor, se vocês já estão conseguindo ver. Dá para ver, Vini? Legal. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Vinícius Lima. Eu sou engenheiro pré-vendas, arquiteto de soluções AWS aqui na TD Synnex. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre Amazon EC2. Conforme aí o último slide, também estão juntos aqui os meus companheiros de equipe, o Leandro Maciel e o Felipe Borges. Eles vão ficar de olho aí no chat. Então, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, vocês podem encaminhar que eles sintam-se à vontade de interromper, tá bom, Leandro e Felipe, a apresentação, e a gente tira a dúvida aí do pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, normal? Estamos sim, Vini. Pode dar Perfeito. sequência. Qualquer dúvida, a gente estamos aqui no chat. Legal. Vou ficar de olho no tempo aqui. Então, rapidamente, eu vou passar a agenda para vocês. A gente vai falar um pouco sobre a AWS, falar um pouco sobre o alcance global que a AWS tem, fazer um overview de EC2, falar um pouco sobre Amazon VPC, Load Balance, e no final eu vou fazer uma demonstração de um laboratório onde a gente vai colocar a mão na massa, criar uma EC2 dentro do ambiente da AWS, mostrar para vocês como é super rápido de fazer essa contratação desse serviço, de fazer esse processo de subir uma máquina. Então, falando sobre a AWS, né? O que é a AWS? A AWS fornece uma plataforma de infraestrutura altamente confiável, escalável, de baixo custo na nuvem, que capacita milhões de empresas em mais de 240 países e territórios em todo o mundo. Então, quais os benefícios que a AWS tem? Baixo custo na entrega dos serviços, elasticidade e agilidade, a gente pode colocar como escalabilidade.
a AWS consegue ser escalável de uma maneira muito rápida e ágil. Então, você consegue escalar os serviços que você tem à sua necessidade dentro da AWS de maneira muito rápida. Aberta e flexível, então consegue ser flexível de acordo com todos os tipos de workload que ela tem. Segura, isso é importante, então seus dados eles estarão seguros dentro do ambiente da AWS, óbvio que também tem a responsabilidade do outro lado, né, de quem está fornecendo esses dados para a nuvem, também tem a responsabilidade na parte de segurança, mas o ambiente da AWS também é 100% seguro. E o alcance global, que eu vou falar um pouquinho nos slides mais para frente. Alcance global. Então, inicialmente, a gente vê aqui um mapa, né, com 26 regiões onde a AWS possui os seus data centers. Então, a gente consegue ver, são 7 regiões dentro da América do Norte, uma região da América do Sul, aqui localizada no Brasil, uma na África do Sul, 6 na Europa, um ali na Ásia, mais ou menos no leste da Ásia, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na Ásia, no lado do oeste, e mais uma ali na Oceania. Então, são 26 regiões. Em laranja são as regiões que a AWS pretende lançar. Então, a gente sabe que a gente consegue alocar os serviços da AWS dentro dessas regiões. Falando de zonas de disponibilidade, Availability Zones. O que são essas zonas de disponibilidade? Vou tirar esse cursor daqui que ele está me atrapalhando. Cada região da AWS consiste em várias zonas de disponibilidade isoladas, fisicamente separadas dentro de uma área geográfica. Então, a gente tem ali as regiões, como eu mostrei para vocês ali no mapa, e dentro de cada região, a gente tem 3 zonas de disponibilidade isoladas em um raio de 100 quilômetros. Então, como eu mostrei aqui no slide anterior, por exemplo, um de São Paulo, aqui no Brasil, uma região de São Paulo, a gente tem 3 zonas de disponibilidade, pelo menos. Eu sei que em São Paulo são 3, mas em outras são mais. Em São Paulo são 3, que são divididos em um raio de 100 quilômetros. Então, a gente consegue ter essas zonas de disponibilidade dentro de cada região. Essas zonas de disponibilidade nada mais são do que data centers com conectividade redundante e energia redundante, com alto throughput, baixa latência, e todo o tráfego entre essas zonas de disponibilidade são criptografados. Então, você tem a segurança de trafegar esses dados entre essas zonas de disponibilidade com a segurança da AWS. Aqui um modelo de arquitetura de como ficaria uma região, a região de North Virginia, no caso aqui no leste dos Estados Unidos, com 3 Availability Zones, né, zonas de disponibilidade, um A, um B e um C. Então, esse seria como se apresentaria para vocês na dashboard as zonas de disponibilidade dentro dessa região de North Virginia. Além das regiões e das zonas de disponibilidade, a gente também tem mais de 410 Amazon CloudFronts, né, que são os nossos pontos de presença. Então, vocês podem ver que aí eles já é um número bem maior que se apresenta ali na América do Norte, na Europa. Aqui mesmo na América do Sul, a gente já tem 4 pontos de presença, e esses em roxo daqui são os que a AWS pretende lançar. Essa apresentação, se eu não me engano, ela é de 2022, então provavelmente alguns já devem ter até sido lançados. E, além disso, 108 AWS Direct Connects, que são para estabelecer uma ligação entre as redes on-premises e a AWS, e o ambiente de nuvem da AWS. Então, a gente tem, além dos 410 CloudFronts, mais 108 Direct Connects. Tudo isso, resumindo, a gente consegue demonstrar o alcance global que a AWS tem, e aí vocês podem ver como tudo está conectado, interligado, e aí você consegue ter uma disponibilidade dos seus serviços, e se você precisar utilizar mais de uma região, mais de uma zona de disponibilidade, você vai conseguir ver que tudo está interligado, e você sempre vai ter um ambiente de alta disponibilidade que nunca vai parar. Legal. Agora, passando um pouquinho da parte
de AWS e a gente vai focar no principal assunto, né, que é o assunto do nosso webinar, do Amazon EC2. Bom, primeiro a gente vai falar de computação, né? Computação, ele é o núcleo da infraestrutura de todos os clientes. Todo mundo vai precisar de um serviço de computação e aí a gente tem a opção do serviço de computação na nuvem. Falando dos serviços que a AWS disponibiliza de computação, a gente tem as opções do Amazon EC2, o Amazon ECS, EKS e o Fargate e o AWS Lambda. Falando um pouquinho de cada um deles, o Amazon EC2, que é o nosso principal do assunto de hoje, nada mais é do que instâncias de servidores virtuais na nuvem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Rapidamente passando aqui sobre ECS, EKS, gerenciamento de containers e a parte do AWS Lambda, oferta de computação de serverless, né, sem servidor. Execução de códigos, por exemplo, de Java, Python, Node.js e etc. Cobrado somente pelo tempo de execução e pela memória utilizada. Não utiliza a questão do servidor. Mas hoje a gente não vai falar de ECS, EKS nem Lambda. A gente vai falar apenas do EC2, né? Foi só um overview aqui dos serviços que a AWS possui. Falando do Amazon EC2, trabalha com sistemas operacionais Linux, Windows e Mac, arquitetura x86, uso geral de workloads otimizados, dá para a gente utilizar em bare metal, disco, recursos de rede e múltiplas opções de cobrança. Esse último tema aqui, vai ter um slide somente sobre isso para explicar para vocês essa questão de múltiplas opções de cobrança, como você tem várias opções de pagamento desse serviço da Amazon. Falando sobre memória e armazenamento, a questão da memória ela é apresentada para vocês como gigabytes e não gigabytes, porque ele já contabiliza a utilização do sistema da máquina em relação ao que a memória é apresentada para vocês. Vou dar um exemplo. Quando a gente compra uma máquina nova, a gente tem um HD de 1 tera, por exemplo. Nesse HD, a gente já precisa contabilizar uma parte que o sistema operacional vai utilizar. E aí, desses 1 tera, a gente vai conseguir utilizar, por exemplo, 930 gigas, né? E aí, essa parte que fica free para a gente utilizar seria o que a AWS considera como os gigabytes, né? Então, que a memória é apresentada como gigabytes e não gigabytes. De 256 gigabytes seriam 275 gigabytes, já considerando o que a máquina vai utilizar. Falando em relação ao storage, a parte do armazenamento, o armazenamento é independente da computação. Então, é importante salientar isso, que você consegue diminuir ou aumentar um dos dois sem precisar mexer no outro. Então, você pode aumentar a computação sem precisar mexer em armazenamento. Você pode aumentar armazenamento sem precisar mexer em computação. Suportam até 64 terabytes, né? Esse valor aqui seriam 64 teras, desconsiderando a parte que não pode utilizar. E é importante salientar que algumas dessas instâncias possuem um ambiente efêmero. É assim que é a palavra, né? Significa que se você desligar a instância, essa instância ela vai acabar perdendo os dados também. Então, é importante você, na hora de dimensionar, se precisar colocar os dados em um ambiente crítico que não precisa, que não pode ser, eles não podem ser deletados, a gente precisaria fazer um outro tipo de solução. Aqui um exemplo de right sizing. Right sizing nada mais é do que a gente consegue demonstrar aqui que uma instância, como que ela pode ser dimensionada em diversos tamanhos para atender as necessidades dos workloads. Então, aqui a gente tem uma instância 8x large, né? E essa instância ela pode ser dividida ou em 2 4x large, seriam duas instâncias de 4, ou 4 instâncias de 2x large, seriam 4 instâncias para fazer o mesmo tamanho de uma de 8, ou 8 instâncias x large, tá? Então, a gente tem todas essas possibilidades
na hora de escolher qual máquina a gente vai utilizar do EC2. Isso aqui nada mais é do que só um demonstrativo de como a máquina da AWS, como o EC2 da AWS ele é diversificado, possui várias opções que conseguem atender todos os tipos de workload, de diversos tamanhos e etc. Aqui uma explicação, na hora de você selecionar o nome da instância, e a gente vai no laboratório, vai conseguir visualizar o nome de uma instância, e aí essa explicação ela vai ficar mais clara. Mas isso daqui vai aparecer na hora de você selecionar lá na calculadora da AWS. Então, a explicação na primeira posição aqui do C, a gente tem para o que vai ser utilizada essa instância. Seria uma instância para computação otimizada. A gente também tem computação acelerada, otimização para memória, otimização para armazenamento e uso geral. No próximo slide vai ter um quadro e vocês vão conseguir identificar melhor, vão conseguir visualizar melhor essa divisão. Todas elas têm uma letra diferente para identificação. A próxima posição é o número que indica a geração da máquina. Então, nesse caso, C6, ela está na 6ª geração dessa versão dessa máquina. E o próximo valor, esse GN, seriam os atributos. Esses atributos, eles vão mostrar para vocês para o que a máquina vai ser utilizada. Então, nesse caso, o G seria o AWS Graviton, utilizando o processador AWS Graviton, e o N é Network Optimization, otimização de rede. Então, o atributo é onde a gente seleciona para qual opção a gente vai utilizar essa máquina. E a última parte depois do ponto é o tamanho, aí no caso uma X-Large, que foi aquilo que eu mostrei no slide anterior. E aí a gente tem aquele quadro que eu comentei para vocês. Nesse quadro a gente tem o demonstrativo de todas as opções que nós temos da AWS. Na verdade, são muito mais opções do que essa, mas é uma ideia geral para vocês conseguirem identificar a questão de computação otimizada, de otimização de memória, computação acelerada e otimização de storage. E aí, no lado esquerdo aqui, vocês vão conseguir verificar os tipos de arquitetura. Então, a gente tem processador Intel, Local Storage, utilizando disco NVMe SSD, AMD, Metal e o AWS Graviton. Então, todos esses tipos de arquitetura, eles possuem uma instância que a gente vai conseguir localizar lá no nome da máquina, na hora de fazer a seleção na calculadora da AWS, que consegue atender determinada solução. E aí vocês vão conseguir verificar preço e etc. Falando sobre AWS, o Amazon Machine Image, que é o EMI. A gente vai ver um pouquinho sobre imagem no laboratório também, tá? Mas nada mais é do que ele fornece as informações necessárias para você iniciar uma instância. Então, você consegue lançar várias instâncias a partir de uma única imagem, tá? Essa imagem, ela possui um modelo para volume raiz, por exemplo, sistema operacional, aplicativos. Você já sobe uma máquina a partir de um template e lança permissões que controlam quais as contas da AWS podem utilizar o EMI. Falando sobre sistemas operacionais que o EC2 suporta, então, quase todos os tipos de Windows Servers vigentes, 2012, 2012 R2, 2016, 19 e o 202. O Amazon Linux, Debian, SUSE, CentOS, Red Hat, Ubuntu e o Mac. Tá? A gente tem a disponibilidade desses sistemas operacionais no momento de selecionar a máquina. Você consegue selecionar esses sistemas para contratação da máquina virtual. E aí, somando todos esses modelos, tamanhos, necessidades, atribuições que cada workload precisa, a AWS possui mais de 500 tipos de instâncias, tá? Contabilizando categorias, capacitações e opções que a gente consegue colocar dentro de cada uma das máquinas. A gente tem um portfólio muito grande que consegue atender todos os tipos de workloads, sendo ele do menor até o maior.
Deixa eu já acelerar aqui, que ainda tem a parte do laboratório. Falando sobre os múltiplos tipos de pagamento, né, que eu comentei nos slides anteriores. Esse slide aqui é um slide legal. Aqui a gente tem 4 opções de pagamento, que a gente tem da AWS no EC2, somente no EC2, tá? E eu vou explicar cada um deles agora para vocês. O primeiro é sob demanda. Esse sob demanda é o Pay as you go, o pague conforme você utilizar, sem contratação. Você não precisa fazer um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai utilizando conforme a sua demanda, a sua necessidade. Se você sentir que não precisa mais, você cancela a qualquer momento, sem nenhum custo adicional. Falando de instância reservada, esse daí a gente já tem uma questão de contratação. Você precisaria contratar de 1 a 3 anos, porém, ele tem uma grande economia comparado com o sob demanda. Ele vai ter uma diferença de preço muito boa comparado com o sob demanda, né? A única observação que você precisa ter nesse caso é que você precisa ter um mínimo de 1 ano de contratação, onde você não vai conseguir parar. É a melhor opção para os workloads always on, aqueles workloads que não podem parar por conta de uma disponibilidade e etc. Saving Plans, ele é bem parecido com instância reservada, que é esse segundo, só que ele tem mais flexibilidade. Ele pode ser usado em ofertas de computação, incluindo containers e Lambda. Também tem a questão do parecido com o sob demanda. E o Spot Instance, com instância reservada. O Spot Instance é o mesmo modelo do sob demanda, tá? Porém, ele tem um desconto de até 90%, como está aqui no slide para vocês. Por que ele é a mesma coisa que o sob demanda, que já é uma opção que significativamente cara? Ele tem 90% e é o Pay as you go, né? O pague como usar também. A diferença é que esse Spot Instance, se por um acaso a AWS necessitar da sua instância, ela vai pegar essa instância sem... Na verdade, tem um aviso, mas é um aviso que pode ser feito em até 2 minutos. Então, assim, você vai acabar ficando à mercê da AWS, podemos dizer assim, para que ela precise pegar a instância de volta. Então, utilizado para ambientes onde você vai testar algum workload ou workloads que você não tem a necessidade de alta disponibilidade. Se o ambiente for de alta disponibilidade, não é altamente não recomendado você utilizar o Spot Instance, porque se por um acaso a AWS necessitar, ela vai pegar essa instância de volta de você. Por isso que o preço dela é tão barato. É mais para você ter um ambiente de teste de algum aplicativo e etc. Tanto que ele está aparecendo aqui, né? Tolerância a falhas e flexível é a melhor opção para esses ambientes. Então, a gente tem essas 4 opções de pagamento. No momento de selecionar qual máquina a gente vai utilizar, você consegue selecionar também os modelos de pagamento que melhor se adequam à sua solução. Se você tem uma instância que você já sabe que você vai utilizar, que você não precisa mensurar nada, você já sabe o tamanho dela ideal, você pode utilizar a instância reservada, fazer um contrato de 1 ano, de 3 anos, e você vai ter um belo desconto comparado com sob demanda. Se você tem uma máquina que ainda você precisa ver quanto que você precisa utilizar dela, de armazenamento, de memória, vai no sob demanda e vai adequando ela de acordo com a sua necessidade, etc. Ou se você tem um ambiente de teste, um aplicativo que eu ainda estou subindo, preciso só de uma máquina para testar, vai no Spot Instance, que é a opção mais barata de todas, e se por acaso a AWS pedir a máquina de volta, você não vai precisar se preocupar. Legal? Deixa eu correr aqui. Security Groups. Isso também vai ser demonstrado lá no laboratório, tá? Mas nada mais é do que grupos que a gente vai criar dentro da EC2, e aí você vai conseguir criar regras de utilização de porta, por exemplo, de utilização de porta SSH ou porta HTTP, como está aqui no exemplo, né? Você cria um grupo e aí vai adicionando dentro desse grupo quais são as máquinas que vão poder fazer determinadas regras e vai dimensionando a sua rede
e as suas EC2 de acordo com a sua necessidade. A gente vai fazer o demonstrativo dele também na parte do laboratório. Aqui uma parte importante, os key pair, nada mais é do que no momento que você vai subir a sua máquina, você vai conseguir colocar a parte das chaves para a segurança dessas EC2. Agora falando um pouquinho sobre Amazon VPC. O Amazon VPC, fazendo aqui a tradução literal do nome, Virtual Private Cloud, é a sua rede virtual na nuvem. Então, você vai conseguir criar dentro do seu ambiente da AWS, você consegue criar um ambiente de rede, e dentro desse ambiente de rede, você vai conseguir segregá-lo conforme a sua necessidade, do mesmo jeito que você faz uma segregação da sua rede hoje on-premise, por exemplo. Então, você vai conseguir criar subredes, você vai conseguir criar, dentro dessas subredes, os ranges de IP que você precisa utilizar, cria uma rede para um determinado workload, aí você consegue setar IPs públicos, IPs privados, enfim, todo esse ambiente de rede que a gente já está acostumado, você consegue subir isso dentro do seu ambiente da AWS, tá? Eu vou mostrar também, a gente vai fazer um demonstrativo lá no laboratório. Falando sobre subnets, acredito que quem tem uma vivência maior de rede já conhece, né? As subnets abrangem as regiões, subnets são alocadas em um subconjunto de intervalos de CIDR, aquelas divisões de IP que a gente conhece tradicionalmente, e são abrangentes dentro de zonas de disponibilidade específicas. Isso aqui a gente também vai demonstrar, a gente vai fazer um range de IPs lá no laboratório. Então, você pode ter várias subnets em cada VPC e em cada zona de disponibilidade. Aqui a gente tem um demonstrativo, né, dentro de uma região dos Estados Unidos Leste 1, a gente tem uma VPC com o endereçamento 10.0.0/16, com duas subnets A1 e B1 dentro da zona de disponibilidade 1, a A1 e a B1 dentro da zona de disponibilidade B. E aí aqui a gente tem a subnet A2 dentro da zona de disponibilidade A e a B2 dentro da zona de disponibilidade B. E cada uma dessas subnets com um endereçamento de IP ali segregado, conforme o administrador de rede fez. Sobre subnets públicas e privadas, aqui a maioria já deve conhecer. Subnet pública é aquela que a gente vai fazer a conexão com a internet através do gateway e permite o uso de Elastic IPs e IPs públicos. E as subnets privadas, elas não possuem rota pela internet, você vai precisar, para conseguir fazer a conexão, passar por um NAT Gateway, e esse NAT Gateway ele vai estar dentro da subnet pública. Então, subnet pública, conexão com a internet, subnet privada, somente através do NAT Gateway. Aqui um exemplo de arquitetura de aplicativos web, utilizando subnets públicas e privadas. Então, a gente tem zona de disponibilidade 1A, zona de disponibilidade 1B, aqui um web server. Dentro desse web server, ele está numa subnet pública, saindo pela internet, pelo Internet Gateway, e a gente tem a subnet privada, o Application Service, dentro desse ambiente, na subnet privada, e se por um acaso ele precisar sair, ele vai precisar sair através do NAT Gateway, que vai estar aqui na subnet pública. Routing Tables, tabela de roteamento, e falando de redes, né, de Layer 3, a gente tem cada subnet associada a uma tabela de roteamento, e aí você consegue fazer todas as rotas que essa subnet vai prosseguir até sair na internet. Internet Gateway, aqui nesse desenho a gente consegue ver o exemplo que eu falei para vocês, né, da subnet pública, utilizando aqui um EC2 saindo na internet através do Internet Gateway, e aí aqui ele tem alguns benefícios, né, horizontalmente escalável, então
sempre que você precisar, ele vai conseguir te atender, redundante, alta disponibilidade dentro dos componentes da VPC. Conecta a sua VPC, as suas subnets dentro da sua VPC com a internet e precisa estar relacionado com uma tabela de roteamento para isso acontecer. A gente vai mostrar também lá no laboratório. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, beleza. Internet Gateway, então aqui tem um print, né, de um Internet Gateway que a gente já criou, e aí você pode ver que ele está aqui no Attached, ele está relacionado com uma VPC que nós criamos também. Então aqui tem um print dessa utilização, o IGW, o Internet Gateway, e a VPC aqui mais para o centro. Endereçamento público, né? Interessante a gente falar isso também. A AWS também permite que você consiga fazer essa parte do endereçamento de IPs públicos, dinamicamente atribuído, especificado a uma região e pode ser associado a uma instância ou uma network interface, né? Uma interface de rede. E isso tudo é gerenciado pela AWS também. Vocês vão ver lá no exemplo que a gente fez do laboratório que é a AWS que associou o endereço público para nós. Aqui o NAT Gateway, que eu comentei para vocês, né? A nossa VPC, um ambiente de uma subnet pública, uma subnet privada, e aí a subnet privada para sair para a internet passando pelo NAT Gateway para fazer o translate dos endereços dentro da subnet pública para ir para o Internet Gateway. E agora só, chegando próximo do fim, a gente vai falar do load balance. A gente tem dois tipos de load balance, tá? A gente tem o Network Load Balancer, que a gente já conhece, para fazer o load balance em Layer 4, e o Application Load Balancer, se você precisar fazer o load balance de algum aplicativo. No caso, na camada 7, você vai fazer esse load balance. A gente vai fazer ele no laboratório também, tá? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. E aqui, uma arquitetura utilizando o load balance. Então, as instâncias EC2, dentro das duas zonas de disponibilidade, fazendo o load balance, e também nessa daqui de baixo, fazendo o load balance também, para manter a disponibilidade. Agora, do laboratório, eu deixei aqui para vocês um print do que a gente vai fazer, tá? Então, aqui a gente tem uma região, duas zonas de disponibilidade, e aí aqui a gente tem 4 subnets, e dentro dessas subnets, a subnet A, a gente tem um NAT Gateway, dentro da subnet privada A, a gente tem uma instância de T2, da subnet privada C, a gente tem uma instância também, as duas estão com o autoscaling, fazendo um load balance para sair para a internet, utilizando um AWS Machine Image, né, o EMI. Então, essa é a arquitetura que a gente vai fazer agora no laboratório, e eu vou demonstrar ele aqui para vocês. Enquanto eu abro aqui, tem alguma dúvida, Leandro, Felipe? Tem umas perguntas aqui no chat, mas eu já estou respondendo. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Então, eu vou mostrar aqui o laboratório para vocês, e depois do laboratório, a gente vai para o nosso slide. Espera só um minutinho, que eu vou abrir ele numa tela maior aqui para todo mundo conseguir ver. Vocês me confirmem, por favor, se vocês estão vendo. Tá aparecendo aí? Tá sim. Legal. Então, pessoal, esse aqui foi um laboratório que eu gravei, tá? Eu fiz esse ambiente e gravei um vídeo, porque se a gente fosse fazer ele no ao vivo, ele tem algumas telas que, nessas criações, que elas demoram um pouco, né, para responder. Então,
a gente fez esse vídeo e cortou as partes, mas só as partes onde são carregados, né, os workloads, e aí para conseguir ficar um vídeo mais curto, porque a nossa apresentação só tem 1 hora, né, e a gente já está no limite aí do horário, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar a VPC, tá? Então, vamos no Create VPC. Dentro do Create VPC, a gente vai colocar o nome dessa rede que nós vamos utilizar, o VPC Lab. Dentro do VPC Lab, o endereçamento de IP ali está como 10.0.0/16. Vou criar quantas zonas de disponibilidade eu vou precisar. Nesse caso, eu vou utilizar 2 zonas, aquilo que eu falei para vocês, das zonas, regiões. Vou utilizar 2A e 2B. Número de subnets públicas, 2, e subnets privadas, 2, conforme a arquitetura. E aí eu vou fazer o endereçamento de IP, que eu falei para vocês, né, que você consegue fazer dentro da sua VPC. Então, vou direcionar aqui essas 4 redes, endereçamento 10.0.10.0/24, 10.0.20/24, 10.0.100.0/24 e a última 10.0.200.0/24. Aí, aparecendo para vocês. Net Gateway, que eu vou utilizar para uma zona de disponibilidade. Não vou utilizar VPC Endpoints. E aí eu clico para criar VPC. Esse processo demora um pouquinho. E aí, aqui a gente já cortou, a VPC aparece criada. Se você for ali no CIDR, você vai ver o endereçamento de IP que nós utilizamos para essa VPC. Então, vai aparecer ali. Deixa eu clicar ali no CIDR. Aí. A gente consegue ver o endereçamento IPv4 10.0.0.0/16, que é o que nós utilizamos aqui dentro dessa rede. Agora, a gente vai na criação da instância. Deixa ele carregar aqui. Dentro do Amazon EC2, a gente vai subir a instância no Loud Instance, tá? Dentro do painel do EC2. Aí vocês vão ver como é bem simples de fazer. A gente vai colocar um nome para essa instância. Eu vou subir ela como um Web Server. Web Server EMI. Aí vou selecionar qual é a opção que eu quero. Nesse caso, a gente vai colocar uma Amazon Linux. Desço mais um pouco e aí eu seleciono o tipo da instância. Aqui no tipo da instância, vocês vão ver... Deixa eu voltar um pouquinho. Ele seleciona o Amazon Linux. E aí aqui no tipo da instância, ó, tá vendo onde está aparecendo a opção T2 Micro? É aquilo que eu expliquei para vocês lá na parte da apresentação do tipo da máquina que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, essa T2 Micro, ela é free tier, então ela não tem cobrança para subir, tá? A parte do key pair, eu vou deixar como sem key pair, mas é só porque é um ambiente teste, tá? Tanto que ele está aparecendo como não recomendado. Network Settings, eu vou selecionar a VPC, então eu vou subir essa máquina dentro do meu ambiente de rede que eu criei, e ele vai ficar dentro da subnet pública 1, tá? O auto-assign de IP eu vou colocar como enable e vou criar um security group, que eu também comentei lá na apresentação. Vou criar um security group para colocar as regras que esse ambiente vai ter. Então, o nome desse security group vai ser TechDay Web Server. Coloco esse nome na descrição. E aí coloco as regras. A primeira regra é de SSH, eu vou utilizar SSH na porta 22, qualquer endereçamento de IP via rota padrão. E aí vou colocar uma outra regra que é para liberar a utilização de HTTP pela porta 80. No 0.0.0/0, rota padrão. E aí, só vou colocar aqui
dentro dessa opção de User Data, o script do nosso web server, tá? Eu estou copiando ali o script e vou colar aqui e já vou subir essa instância. Se ele aparecer aqui, aí colei, tá aqui o script que a gente vai utilizar desse web server. E vou criar a instância. Esse processo demora um pouco, a gente já editou o vídeo para aparecer ele super rápido, mas ele demora um pouquinho. A instância já está aparecendo dentro do meu painel de instâncias, ali no EC2 Dashboard. Então, vocês estão vendo ali a instância que eu acabei de criar, essa web server EMI, tá? Ela está como pendente, e aí eu preciso esperar que ela fique disponível. Então, eu vou dar o atualizar ali. Vocês podem ver que o IP público, como eu falei, né, do endereçamento de IP que a AWS própria faz, ela já tem até o endereço público aparecendo ali para a gente. Eu vou dar o atualizar e a máquina já está disponível para nós. Então, primeiro eu vou fazer os testes, né, para ver se o Security Group está funcionando. A gente fez duas regras, a regra de SSH e de HTTP. Pode ver que a máquina já... Ele vai fazer um teste aqui. A máquina já está up. A gente já consegue ver o web server funcionando. E aí a gente vai fazer, então, o teste agora do SSH. E o HTTP está funcionando. O teste do SSH, a gente tem um botão de Connect ali dentro do painel da dashboard das instâncias. Tem um botão de Connect que você consegue fazer um SSH para a máquina. Aí. E aí vocês podem ver que o SSH também já está funcionando, já está disponível, a gente já consegue fazer a utilização. Ok? Então, as minhas duas regras que eu criei no Security Group estão funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem uma máquina já que a gente subiu, eu vou criar, a partir dessa máquina, eu vou criar as imagens, o EMI, Amazon Machine Image. Então, aqui dentro dessa opção, eu vou em Ações, Criar Imagem. Espera só um pouquinho. Isso. Tá vendo? Create Image. Vou criar uma imagem a partir desse servidor aqui, dessa máquina que a gente acabou de criar. Então, essa imagem ela vai se chamar Web Server versão 1. Aqui é a descrição. Web Server EMI. Cliquei em criar. E aqui dentro de imagens, na parte inferior aqui da nossa dashboard, tem a parte de imagens e a gente já consegue ver a máquina criada e o EMI também criado. Aí o que eu vou fazer? Com o EMI criado, eu vou desligar essa máquina que nós criamos, que a gente vai criar agora só a partir do EMI, só a partir da imagem. Então eu derrubo essa máquina, dou um shutdown na máquina. E agora a gente vai criar o load balancer para entender a indisponibilidade da máquina e criar uma imagem a partir do EMI que nós acabamos de criar para subir toda vez que uma máquina ficar indisponível. Então, eu vou no Create Application Load Balancer para utilizar Load Balancer na camada 7. O nome vai ser Web-ALB, Application Load Balancer. Vou utilizar a VPC que nós criamos para esse Load Balancer, dentro das duas zonas de disponibilidade, Subnet Pública 1, Subnet Pública 2. E o Security Group, eu vou criar um novo Security Group para esse Application Load Balancer. Então, tá ali o nome dele. Web Application Load Balancer traço Security Group, vai ser o nome dele. A descrição também. E a VPC, a gente vai colocar a VPC que nós mesmos criamos agora há pouco.
Vou adicionar as regras. Todo security group precisa das regras. A regra vai ser a utilização do HTTP. Ok. Criou o security group, e agora eu vou colocar esse security group que eu acabei de criar dentro desse load balancer. Ali, web ALB. Esse tech day foi aquele primeiro, né, que a gente criou. A gente criou esse agora, o ALB SG. E eu vou criar um target group também, que ele precisa para esse caso de load balancer. Então, para instâncias, target group name. Ele vai dar um erro ali, porque ele já tinha com esse nome. Aí eu só mudei o nome dele, desse target group, para a utilização do protocolo HTTP na porta 80. Crio o target group, ele já vai aparecer ali. Target group foi criado, agora já consigo visualizar ele dentro de target groups, e vou associar o meu load balancer com esse target group que eu acabei de criar. Então, vou ali no Select a Target Group, vou adicionar esse Target Group. Ok. Já aparece aqui todas as opções, HTTP 80 na VPC, utilizando o Security Group que a gente criou. Criamos o Load Balancer. Vocês podem ver que foi bem rápido. Ele demora só um pouquinho para aparecer, mas eu cortei. Mas é bem simples de criar. Agora eu vou criar um outro Security Group. E esse Security Group vai se chamar ASG Web Instance Security Group. A descrição dele vai ser HTTP allow, para permitir o HTTP dentro da VPC que nós criamos, e vou adicionar a regra. Viu que para criar Security Group é bem rápido de fazer. Vou selecionar aqui a opção. Vou adicionar mais uma regra. Acho que eu vou deletar. Essa regra não deveria existir. Isso aí. Deletei, vou criar só essa. Ok, criei mais um Security Group. Já está aparecendo. Agora esse daqui se chama ASG Web Instance SG. E eu vou criar um template dentro do painel da dashboard de EC2. Vou em Launch Templates, criar template. Vou criar um template. Esse template vai se chamar Web. Tech Day. Web. Ele vai fazer um autoscaling de EC2, eu permiti. E aí eu vou selecionar a imagem. Aqui que é interessante, aquela imagem que a gente criou a partir da máquina que eu subi inicialmente vai aparecer aqui. Então eu estou criando um autoscaling para ela. Seleciono qual é o tipo de máquina que eu vou subir, uma T2 micro, no autoscaling. E qual security group para ele pegar quais são as regras que essa máquina vai utilizar. Esse último que a gente criou, a ASG Web Instance Security Group. Então, aqui eu estou criando o nosso autoscaling. Ok, o template vai estar criado agora. Estou colocando só mais uma opção ali embaixo. E o template está criado. Agora eu vou criar o autoscaling. E dentro desse autoscaling eu vou subir esse template que a gente criou. Web ASG. Launch Template, eu vou selecionar o template que eu acabei de criar, que é o template Web.
para subir aquela máquina com aquela imagem que nós fizemos. Ele seleciona qual VPC, qual zona de disponibilidade que ele vai utilizar, a pública, a privada 1 e a privada 2. Vai fazer um anexo com o load balancer já existente, que é aquele WebTG que nós mesmos criamos. E aqui, uma parte interessante da parte do autoscaling. Eu vou colocar quantas máquinas eu preciso subir toda vez que eu chegar no meu limite e eu ver que uma máquina está indisponível. Então, vocês vão ver que aqui o mínimo eu vou colocar como 2 e o máximo como 4. Então, sempre tem que ter 2 máquinas disponíveis no meu ambiente. Capacidade desejada 2, mínima capacidade 2 e máxima capacidade 4. Então, no máximo, 4 máquinas só que tem que estar disponíveis. Aqui é a parte só de notificação, não vou colocar notificação. Beleza, vou criar o autoscaling. No momento que eu criar o autoscaling, ele já está com a regra criada e ele já vai enxergar que tem uma máquina indisponível. E nesse momento que ele enxerga que a máquina está indisponível, a regra do autoscaling já faz ele subir 2 instâncias conforme a nossa regra que nós fizemos aqui. Então, vocês vão ver, quando eu clicar no botão que eu criei o autoscaling, ele aqui vai subir, né? Está terminando de subir a regra. Quando eu der o atualizar, pronto, a regra já está ok. Se eu for lá nas instâncias, no painel de instâncias, eu já vou conseguir ver, se eu der um atualizar, ele já subiu 2 máquinas para mim. Que são essas 2 máquinas, a partir da imagem que a gente criou no template do autoscaling. As 2 máquinas já ficam pendentes. Então, nesse momento aqui, essas 2 primeiras máquinas aqui não são desse laboratório, tá? São só essas T2 micro. A gente tem uma T2 micro que nós criamos manualmente e nós mesmos desligamos essa máquina. No momento que eu desliguei, criou mais 2. Então, no momento, eu tenho 3. Agora, eu vou fazer um teste, eu vou estressar essa máquina, vou fazer chegar até 100% de utilização, e no momento que ele chegar a 100% de utilização, ele vai criar mais 2, conforme a regra que nós mesmos colocamos. Então, eu vou abrir aqui o Load Balancer. Pode ver que ele está funcionando. A máquina já está up de novo. A máquina que nós subimos através do autoscaling. E aí, dentro dessa máquina, eu tenho um load test. E esse load test aqui vai fazer o CPU chegar a 100%. Quando eu clicar no load test, chegando a 100%, ele vai identificar que ele precisa de mais máquina. Aí vai aquela escalabilidade que eu comentei com vocês. Ele vai subir mais máquina porque ele está vendo que a aplicação precisa de mais computação. Eu vou clicar no load test e vocês vão ver lá no painel do Instance que ele vai criar mais 2 máquinas conforme a nossa regra. Cheguei a 100%, ok? Quando eu cheguei a 100%, o que ele faz? Ele identifica e cria mais 2 máquinas. Ali, ó, Activity, lançando mais 2 EC2. Acabou de acontecer, ele acabou de lançar mais 2. Se eu for lá no painel do Instance, aparecem mais 2 máquinas, ó, as 2 máquinas como pendentes, ele subiu mais 2, porque ele identificou a necessidade. Ele vai subir mais 2 depois, se eu estressar de novo? Não, porque a capacidade máxima foram 4. E aí aqui são as 4 máquinas que a gente vai utilizar. Ok, pessoal? Terminei o laboratório, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Peraí. E aí a gente já vai entrar agora na parte do Slido, tá? É isso. O laboratório que eu queria mostrar para vocês foi esse.
vocês viram que é bem simples de fazer a criação, né, esse passo a passo de subir uma S2, subir uma imagem, subir um template, configurar o load balancer e depois configurar o autoscaling, tá? Agora a gente vai fazer um Slido. O pessoal aí já está com o Slido preparado? Vou compartilhar Ou aqui eu, agora, tá? quer que eu abra, ou Leandro, ou você vai abrir aí? Vê se você tá vendo aí a minha tela, pessoal. Já está aparecendo. Então, eu peço pro Pessoal, para quem pessoal, né? não... Opa, vai tocar, Desculpa, Vini. não, só ia falar, para quem não conhece o Slido, ele é igual o Kahoot, tá? É a mesma coisa, a mesma ideia. Então, acessem, por favor, slido.com e aí coloquem esse hash aí, 4288510, para vocês participarem da brincadeira. Não, novamente, não é nada sério, quem não quiser participar também, mas vai ajudar ali na parte da pontuação. Se quiser Pode via o mandar bala QR ali. Code também, né? Pode Pode fazer via mobile também, apontar o se quiser. celular via QR Code e aí acessar. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal ir acessando. E aí a gente starta aqui o quiz. São 5 perguntas, pessoal, não é nada muito complicado e é baseado no que o Vinícius apresentou hoje pra gente. Ó, o pessoal está começando a se logar, vamos esperar aí, dar um tempinho. Pô, show de bola. O pessoal já dando até um feedback aí. Muito bom. Ó, o Carlos aí deu um feedback bem legal. Não viu nem passar uma hora. Excelente treinamento, Vinícius. E vou deixar o feedback, né? Qualquer coisa. Se gostaram desse formato, né? Então, modelo de treinamento. Depois a gente mostrou ali o hands-on, né? Bem interessante. O pessoal tá entrando. O Slado. Se alguém Vamos lá. precisa Se alguém precisa de ajuda aqui, deixa eu ver no chat. Se alguém tiver com dificuldade de acessar, pode avisar aí pra gente. Foi sanando Já algumas dúvidas temos... aí, o Leandro. Se tiver mais alguma dúvida referente ao material também, PC2, VPC, ainda fiquem à vontade. Obrigado, Carlos, Henrique e Jefferson, pelo feedback. Dá mais um Obrigado. minutinho aí, vamos começar, pessoal. Jefferson Silva. Aí eu sou difícil de nome, hein, Jefferson? Você é o Jefferson da Lenovo ou eu estou enganado? Ô, meu querido, legal, poxa, que legal. Eu aprendi muito com você, viu? Legal você estar aqui no treinamento. Bacana. Obrigado. Fechou, pode deixar. Vou deixar meu contato aqui no chat, aí depois eu te dou uma ligada. Tem mais alguém que O vai pessoal tá entrar? entrando. O Precisa pessoal de tá entrando ajuda? ainda. Entrou mais de uma pessoa aqui agora. Vamos esperar. Dou-lhe uma. Podemos começar, pessoal? Alguém ainda está entrando? Opa, tá entrando. Então, só explicando a dinâmica, né, Vini? Como você comentou, são 5 perguntas, cerca de 20 segundos cada uma para a resposta. 4 resposta única. E a segunda, aí eu vou até identificar para vocês, são 2 opções para vocês marcarem, certo? E aí no final do tempo vai contar a pontuação pela resposta certa, mas quem respondeu num tempo mais curto as perguntas. Podemos, Vini? Só a Lorena pediu um momento. Vê se tem uma Lorena aí já no painel. Acho que não, né? Lorena Gonçalves. Entrou mais uma pessoa aqui agora. Mas não foi ela.
Foi o Fernanda Gomes. Fernando entrou. 42. Lorena conseguiu? Se puder dar um aviso aqui para a gente no chat, por favor, só para a gente iniciar. Conseguiu? Não entendi a pergunta. Não entendi, Lorena, o que você escreveu. Consegui, beleza. Pode ir. Beleza. Começando. 1, 2, 3 e... Sobre a infra global da AWS, é correto afirmar que cada região tem múltiplas zonas de disponibilidade. Algumas regiões têm uma única zona de disponibilidade. Ao considerarmos alta disponibilidade, podemos usar somente uma zona de disponibilidade, e zonas de disponibilidade são conhecidas como local zone. Legal. A maioria acertou. Parabéns. Vamos para a próxima. Opa, primeiro aqui a Sofia respondeu o tempo rápido. Parabéns. Qual recurso é utilizado para a interconexão da VPC com a internet? Custom Gateway, Internet Gateway, NAT Gateway, Direct Connect Gateway. — 68% respondeu Internet Gateway. E acertaram. Parabéns. Legal. O pessoal prestou atenção, legal. Sofia segue no topo. Próxima pergunta. 3, 2. Quais são as duas camadas de segurança que a AWS fornece no VPC? São duas respostas. Security Group, Network ACL, Route Table, DHCP. — 100% Security Group. São as duas primeiras. Parabéns, pessoal. Legal. Segue Sofia, 100%. Vamos para a quarta pergunta. Qual modelo de consumo permite fazer um contrato de longo prazo com a AWS e aproveitar os descontos fornecidos? Consumo sob demanda, instância reservada, instância spot ou instância otimizada? — 76% respondeu instância reservada. O pessoal tá bem, o pessoal tá Legal. acertando a maioria. Segue Sofia, a liderança. Parabéns, Bruno Henrique, Pedro. Agora vamos para a última pergunta da sessão de hoje, pessoal. Qual load balance é indicado para balancear workloads baseado na camada 7? Application Load Balance, Network Load Balance, Classic Load Balance ou Gateway Load Balance? Grande maioria respondeu Application Load Balancer. E a resposta está correta. E agora vamos ver o resultado. Tira a foto aí, Vinícius. Olha o Bruno na virada no último. Parabéns, Bruno. No último. Por 2 segundos. Por 2 segundos. Acho que ele está errado. O meu não abre.
Eu clico e não abre. O Juliano conseguiu abrir, mas Parabéns aí, pessoal. Parabéns, Bruno, Sofia, Pedro, Wesley, Luan. E parabéns para todo mundo que participou da sessão de hoje. Contigo aí, Vini. É isso, pessoal. Agradecer. Obrigado pelo tempo de vocês. Na semana que vem, nós temos já um treinamento também agendado. Se eu não me engano, é o Felipe Borges, certo, Borges? Você na terça que vem, né? Isso, perfeito. A gente vai falar um pouquinho ali sobre políticas de segurança. É isso aí. Então, conto com a Nos presença de agradecer, todos né? vocês de novo e obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Não esqueçam de preencher, eu esqueci de colocar aqui o QR Code, né? Não Para tem o pessoal. problema, pessoal. Muito obrigada pela participação. Quando a gente terminar esse webinar, vocês vão receber o link para a pesquisa de satisfação. Então, por favor, Então, preencham. Muito bom para a gente saber a opinião de vocês, ainda mais porque esse é um treinamento contínuo. Então, se vocês tiverem algum comentário de coisas que a gente pode melhorar ou mudar para as próximas sessões, por favor, nos avisem. Não esqueçam de preencher também quando vocês forem tirando as informações de certificação, de credenciamento, de oportunidade, naquele link, tá? E a gente vai continuar mandando por e-mail também. Então, caso vocês não tenham pego o link agora ou vou usar outro dia, todas as sessões a gente vai compartilhar esses links e nos invites também, tá? Então, tem gente que já se inscreveu em todos, ótimo, gosto assim, gente, já que já confirma a participação em todas as sessões, mas se você não se inscreveu ainda na sessão da semana que vem, se inscreva, você vai receber um e-mail do marketing da TD Cinex também confirmando a sua participação. Tá bom? Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. obrigado, Obrigada. pessoal. Obrigado. Até Bom semana que dia, vem, bom gente. trabalho pra vocês. Tchau, Tchau. pessoal, até semana que vem. tá aí uma outra coisa.